Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic My Hero, Academia renascido como Tony Stark. Capítulo 268, Baymax vs Deku. Ponto de vista em terceira pessoa. Você foi um bom menino, disse Baymax enquanto acariciava a cabeça de Bakugo com precisão mecânica. Seus dedos em forma de balão se espremendo em seus cabelos espetados. Aqui, uma recompensa. O robô estendeu um de seus braços curtos e ofereceu um pirulito vermelho brilhante. O corpo inteiro de Bakugo tremia de uma fúria mal contida. Seu rosto se contraiu, as veias saltaram em sua testa e seus dentes rangeram. Raiva, humilhação e descrença se misturavam em algo próximo à loucura. Ele parecia estar a um insulto de detonar tudo e todos. Ao seu redor, a turma 1 a irrompeu em risos discretos. Um a um, os colegas viraram as cabeças, os ombros tremendo enquanto tentavam desesperadamente esconder as risadas. Mina tinha as duas mãos sobre a boca. O riso abafado de Kaminari escapava pelo nariz. Até os lábios de Todoroki se contraíram de uma forma que quase poderia ser chamada de sorriso. Então veio o estalo. Um clarão intenso se seguiu, e quando as manchas desapareceram da visão de Bakugo, Tony estava sorrindo presunçosamente para a tela do celular, antes de virá-lo para Midoriya como se nada tivesse acontecido. Muito bem, sua vez. Tente. Apaga isso, seu desgraçado. Bakugo rugiu, afastando a mão estendida de Baymax com um tapa. Baymax nem sequer reagiu. Simplesmente inclinou a cabeça e perguntou em sua voz monótona: "Você está satisfeito com os cuidados que recebeu?" "Meus cuidados? Você fez isso comigo, seu brinquedo inflável gigante. Eu vou." O discurso de Bakugo se transformou em gritos incoerentes, com as mãos soltando faíscas violentamente. Tony simplesmente ignorou a conversa, passando a olhar a foto recente como se estivesse admirando uma obra-prima. Midoriya, paralisado, apontou para si mesmo. Quer dizer eu, acho que estou bem, Tony. De verdade. Obrigado pela oferta, mas a demonstração do Kashan me deu uma ideia mais do que suficiente das capacidades do Baymax. Tony estalou a língua em sinal de desapontamento. Covarde. Aquela palavra o atingiu mais do que Midoriya esperava. Ele sentiu seus lábios tremerem, sua testa franzir e um calor estranho subir ao seu peito. Por que o fato dele dizer isso me incomoda tanto? Tony aproveitou a vantagem, passando a mão dramaticamente pela testa. Pensar lamentou em voz alta que o garoto de olhos brilhantes, que almejava se tornar o herói número 1, se acovardaria diante de um desafio que seu próprio colega, seu rival, tentou e falhou em superar. Quão longe, quão tragicamente longe, nossa próxima geração caiu. Ele soltou um suspiro de sofrimento, como se tivesse acabado de testemunhar a morte da própria esperança. Zero deu uma risadinha discreta. Ele está mesmo convencendo, hein? Soji cruzou os braços com uma expressão impassível. Ele deve querer muito que o Midoriya lute contra aquela coisa. Deku apertou a ponte do nariz e encarou Stark sem expressão. Eu sei o que você está fazendo, Tony. Por trás da mão, Tony abriu um olho. Está funcionando? Midoriya inflou as bochechas, fez beicinho como uma criança emburrada e murmurou, um pouco. Sim. Ah, tudo bem, tá bom. O rosto de Tony se iluminou como de uma criança na manhã de Natal. Hehehe, é isso que eu gosto de ouvir. Baymax, modo de combate. A enfermeira inflável endireitou-se ligeiramente, os olhos brilhando com um leve fulgor enquanto sua programação mudava. Melissa, observando de braços cruzados, balançou a cabeça em descrença. Você é malvado, Tony. Completamente malvado. Tony deu um sorriso irônico, dando de ombros como se tudo estivesse fora de seu controle. O que posso dizer? Preciso me entreter de alguma forma. Agora estava tudo pronto. Deku e Baymax se encararam no meio do espaço vazio. Midoriya dobrou os joelhos, um pé deslizando para frente, os braços erguidos enquanto arcos de energia verde, semelhantes à eletricidade, começavam a crepitar por todo o seu corpo. Baymax simplesmente permaneceu ali, com os braços ao lado do corpo, calmo e imperturbável. Raios verdes dançavam com mais intensidade ao redor de Deku enquanto ele sussurrava. Fulcovin, 15%. O chão sob seus pés vibrou levemente, e seus cabelos chicotearam seu rosto. Ele poderia ir mais longe, mas se Baymax não fosse projetado para esse nível de castigo, ele poderia acabar quebrando o aparelho. Confie em mim, gritou Tony da lateral, com um sorriso de orelha a orelha. Bata com tudo que você tem. Ela aguenta muita pancada. Ele fez um sinal de positivo com os 2 polegares. Deku olhou para Baymax novamente. Então, respirando fundo, aumentou a intensidade. 20%. Faíscas explodiram de seu corpo enquanto sua aura se intensificava afiada e perigosa. Melissa deu um sorriso irônico, a voz baixa, mas divertida, enquanto se inclinava para Tony. Você não é apenas malvado, você é sádico. E tenho orgulho disso, respondeu Tony com naturalidade, com as mãos cruzadas atrás da cabeça enquanto observava com pura expectativa. O chão cedeu e se abriu com um estrondo ensurdecedor quando Midoriya avançou, suas botas abrindo sulcos profundos na terra. Num turbilhão de luz verde e ímpeto bruto, ele deslizou para perto e desferiu um gancho brutal com o punho. O golpe atingiu em cheio o estômago arredondado de Baymax, a superfície inflada ondulando como um lago agitado por uma pedra. Naquele exato instante, uma pontada aguda de dor atravessou o crânio de Midoriya. Seu sentido de perigo disparou. A energia do seu próprio soco, a força tremenda que percorreu o corpo de Baymax, não se dissipou. Ela se redistribuiu. Como uma onda gigante comprimida e redirecionada, ela voltou com força.
Os punhos de Baymax avançaram com uma velocidade surpreendente, chocando-se uns contra os outros, liberando o próprio poder de Midoriya contra ele. A onda de choque atingiu Midoriya como um trem de carga. Ele não teve tempo de se proteger. Seus olhos se arregalaram quando foi arremessado para trás, seu corpo cortando o ar em velocidade vertiginosa. Uma árvore enorme estava em seu caminho, até que ele a atravessou, o tronco explodindo em estilhaços ao seu redor. Midoriya girou violentamente no ar, cambalhota várias vezes, até que seu instinto falou mais alto. Chicote negro chicoteou para fora, prendendo-se em várias árvores próximas. Os tentáculos se tensionaram, interrompendo sua trajetória descontrolada com um solavanco doloroso. Seu corpo foi sacudido bruscamente, mas Midoriya cerrou os dentes, girando no ar para se endireitar. A tensão acumulada nos chicotes envolvia seu corpo como molas comprimidas. Os pés de Midoriya cravaram-se na casca de um tronco robusto, seus olhos se estreitando com uma determinação feroz. Então, com um estrondo ensurdecedor, os chicotes o impulsionaram para frente como um estilingue. O ar estalou, formando uma onda de choque ao seu redor enquanto ele era arremessado de volta em direção a Baymax como um míssil. Arcos elétricos uniam ao redor de seu corpo, arranhando o chão enquanto ele cruzava o campo como um borrão. Suas pernas se encolheram, depois se abriram bruscamente, ambos os pés crepitando com energia esmeralda quando ele colidiu com Baymax em um devastador chute duplo. O impacto fez Baymax voar para trás num salto cômico, porém aterrorizante. Ele se enrolou em uma árvore grossa, seu corpo inflável se deformando como borracha antes de voltar à forma original. Sem perder o ritmo, Baymax ricocheteou de volta, lançando-se contra Midoriya como uma bola de borracha com combustível de foguete. O quê? Midoriya exclamou ofegante antes de ser atingido em cheio pelo tackle. Os dois se chocaram com um impacto estrondoso. Midoriya foi arremessado contra o chão, rolando desamparadamente em meio a uma tempestade de poeira e estilhaços. Seu corpo raspou em raízes, pedras e terra quebrada até que finalmente parou, estendido de costas com cortes e hematomas recentes nos braços e no rosto. Ai! Ai! Midoriya gemeu, fazendo uma careta de dor. Mesmo assim, apesar da dor latejante, um largo sorriso surgiu em seu rosto. Lentamente, com a voz trêmula, ele se levantou apoiando-se nos cotovelos. Ha ha ha! Tony exclamou da lateral, batendo palmas como um louco. Nossa, isso foi muito melhor do que eu esperava. Meu Deus, eu adoro ciência. A turma 1 ficou boquiaberta. Seus queixos caíram, os olhos arregalados, divididos entre a descrença e o espanto. Midoriya, cortado, machucado, ofegante, estava sentado de pernas cruzadas no chão, com a mão no queixo, enquanto se entregava a uma de suas tempestades de murmúrios características. Baymax, estrutura corporal, absorve força, redistribui através de pontos de pressão equalizados, neutraliza a força direta com eficiência de redirecionamento. Se eu pressionar até 30% e usar o Black Whip para conter o recuo, não, o recuo desestabilizaria o controle. Talvez se eu combinar disparos da força aérea com o Full Coving, sincronizando a pressão externa para compensar o rebote, sim. Isso poderia anular o feedback cinético e estabilizar a velocidade de rotação. As palavras jorravam dele cada vez mais rápido, os olhos percorrendo o ambiente como uma máquina analisando 100 possibilidades simultaneamente. Kaminari inclinou-se para Jirou sussurrando, e ele entrou no modo resmungão total. Alguém aperte o botão. Tony, de braços cruzados, sorriu orgulhosamente. Isso, senhoras e senhores, é o som da inovação. Capítulo 269. Conversa nas termas. Ponto de vista em terceira pessoa. Após a demonstração do Baymax, o sol já havia se posto no horizonte, pintando o céu com um suave degradê de laranja e roxo. O ar fresco da montanha contrastava com o vapor ascendente da fonte termal, uma névoa densa ondulando suavemente sobre a água. Todos haviam retornado, levando consigo o calor reconfortante para se livrarem do cansaço do dia. A fonte borbulhava suavemente, um pano de fundo sereno para a conversa tranquila das meninas enquanto se recostavam nas pedras, os ombros relaxados, o cansaço se dissipando. Só depois que a água se acalmou e o silêncio se instalou, eles perceberam que algo, ou melhor, alguém, estava faltando. Um a um, seus olhares se voltaram para Momo. Ela estava sentada com os cabelos escuros presos em um coque impecável, o pescoço e os ombros pálidos brilhando com gotas d'água. Ela afundou mais na nascente, como se pudesse se esconder da atenção deles, os lábios mergulhando na superfície até que pequenas bolhas subissem. Por que vocês estão todos me encarando assim? Murmurou ela com a voz abafada pouco antes de a água engolir sua boca. Porque a Melissa está desaparecida. Mina finalmente apontou, com as bochechas rosadas ficando ainda mais vermelhas do que o normal. Momo piscou, endireitando-se ligeiramente embora seu olhar tenha se desviado para o lado. O que isso tem a ver comigo? Perguntou ela com um tom suave, quase defensivo, recusando-se a encará-los. A voz de Toru soou provocativa, mas também carregada de curiosidade. Tem tudo a ver com você. Ela está com o Tony agora? Momo franziu levemente a testa. Por que vocês querem saber? Perguntou, lançando-lhes um olhar estranho. Não é que a gente queira bisbilhotar, admitiu Mina, mexendo os dedos nervosamente, mas o pensamento simplesmente surgiu. Quer dizer, é meio óbvio onde ela provavelmente está. A gente não consegue evitar de se perguntar se eles estão, você sabe. Sua voz foi diminuindo, o rosa de sua pele ficando mais intenso, quase mais escuro do que seu tom habitual.
Sua frase inacabada pairou pesadamente no ar abafado, fazendo com que os outros se remexessem desconfortavelmente. Por que sempre acabamos falando disso? Uraraka gemeu, afundando cada vez mais na água até que apenas seu nariz ficasse acima da superfície. Momo exalou, apertando os lábios antes de responder com cautela. Não acho que eu tenha exatamente o direito de compartilhar o que Melissa e Tony estão fazendo agora. Murmurou com a voz abafada pelo vapor. Toru inclinou a cabeça invisível. Não estou pedindo detalhes. Estou apenas curiosa para saber como você se sente em relação a tudo isso. Quer dizer, eu entendo que você e Melissa estão bem dividindo Tony, mas não dói saber que ele está com outra mulher agora? Um silêncio constrangedor pairou sobre o grupo. Girou, Azui e as outras voltaram sua atenção para Momo, suas expressões suavizando-se em preocupação. Contudo, em vez de demonstrar dor, Momo apenas esboçou um leve sorriso e balançou a cabeça negativamente. O que mais me magoou foi saber que eu não poderia ficar com o Tony de jeito nenhum. Eu sou, honestamente, uma pessoa de sorte. Sorte por eles terem me permitido fazer parte do relacionamento deles, em vez de me excluírem completamente. Suas palavras eram calmas, mas a convicção por trás delas era evidente. Girou, que estava ouvindo em silêncio, se remexeu desconfortavelmente. Você realmente ama o Tony, né? Perguntou ela, com um tom cauteloso, embora seus olhos demonstrassem um traço de compaixão. Momo sentiu sem hesitar. Sim, ele e Melissa foram os primeiros amigos que eu fiz. Se não fosse por eles, acho que minha infância teria sido dolorosamente solitária antes mesmo de eu entrar na UA. Tony foi quem me incentivou a ser mais forte do que eu acreditava ser capaz, quem desafiou meu intelecto e me ajudou a me tornar mais perspicaz. E mais do que tudo isso, ele me deu confiança em mim mesma, algo que eu nunca tinha tido antes. Sua voz suavizou ainda mais, mas sua expressão se iluminou e se tornou terna. Então sim, eu o amo. Suas palavras pairaram na névoa, atingindo-os mais profundamente do que ela talvez pretendesse. O calor subiu-lhes aos rostos, não apenas por causa da fonte termal. A sinceridade pura na expressão de Momo fez seus corações palpitarem, deixando-os sem jeito e inseguros sobre como reagir. Embora eu ainda esteja tentando assimilar tudo isso, disse Azui finalmente, encostando a cabeça na beira da rocha, acho que estou começando a entender cada vez mais. Os outros assentiram em concordância, pensativos e em silêncio. Então Toru se remexeu, sua voz quebrando o silêncio. Então, como exatamente é a sensação? Você sabe. Toru, Uraraka e Jirou gritaram em uníssono, com os rostos vermelhos como sangue. O quê? Toru se defendeu rapidamente, cerrando os punhos em protesto. Eu só queria saber como é beijar alguém. Nunca beijei ninguém antes, então fiquei curiosa. Ah! A ficha caiu para todos ao mesmo tempo, e a tensão se transformou em risinhos constrangidos. Cada um desviou o olhar, as bochechas corando novamente enquanto o vapor circulava preguiçosamente entre eles. Momo riu baixinho, suas risadas ecoando suavemente pela névoa. Inclinando a cabeça para trás, ela respondeu à pergunta de Toru com um suspiro sonhador. É muito aconchegante, quase inebriante. Você fica toda derretida por dentro, como se o mundo ao seu redor desaparecesse. Naquele momento, parece que não há mais ninguém, só você e a pessoa que você ama. E quando você aprova? Sua voz sumiu, seus lábios se curvando levemente, é como se tudo que você sempre quis se condensasse em uma única sensação quente. Uau! Os outros suspiraram quase em uníssono, olhando para ela com admiração. A expressão atordoada, quase radiante, no rosto de Momo fez seus corações dispararem, metade por vergonha alheia, metade por espanto. Momo voltou a si, seus olhos penetrantes brilhando maliciosamente enquanto examinava o grupo. E vocês? Perguntou, com voz provocadora. E nós? Perguntou Mina, claramente pega de surpresa. Bem, continuou Momo, inclinando-se ligeiramente para a frente na água. Mesmo que você não esteja em um relacionamento, certamente já pensou nisso. Alguém com quem você não se importaria de compartilhar seu primeiro beijo? Seu tom tinha um tom malicioso, um hábito infeliz, mas inegável, que ela havia adquirido por passar muito tempo com Tony e Melissa. Mina, Jirou e Uraraka afundaram imediatamente na fonte termal, seus rostos corando intensamente por razões que iam além da água quente. Não, murmuraram em uníssono, evitando o olhar dela. Toru inflou as bochechas, balançando a cabeça invisível. Não, infelizmente não consegui criar esse tipo de conexão com nenhum dos garotos. Quer dizer, a pessoa mais próxima seria o Tony, já que você sabe, ele me ajudou a controlar minha individualidade, mas não estou interessada nessa bagunça complicada que você está aprontando. Ela acenou com as mãos, em sinal de desdém. Não tenho interesse em alguém que já tem dono. O sorriso de Momo desapareceu. Seu rosto endureceu numa expressão impiedosa e seu tom tornou-se monótono. Ótimo. Continue assim. Sim, senhora. Toru gaguejou nervosamente, permanecendo rígido apesar da água quente. Sou igual ao Toru, disse Azui simplesmente, com a voz calma e serena de sempre. Menos a parte do Tony. Não me conectei o suficiente com ninguém para sentir interesse romântico. Ela se encostou na pedra, seu desinteresse evidente. As três garotas que ainda não haviam respondido, Mina, Jirou e Uraraka, de repente perceberam que os olhares das outras estavam fixos nelas. O sorriso de Momo voltou enquanto ela cruzava os braços preguiçosamente. Sabe, eu fui bem sincera sobre tudo o que você me perguntou, disse ela, inclinando a cabeça de forma brincalhona. Bom para você, resmungou Jirou, cruzando os braços e encarando a superfície da água. A risada de Momo ecoou novamente, despreocupada.
Agora entendo por que Melissa e Tony gostam tanto de provocar as pessoas. Isso é divertido, pensou Momo, observando com divertimento as reações atrapalhadas deles. Tudo o que estou dizendo, ela continuou com suavidade, é que não faria mal ser honesta sobre seus próprios sentimentos. Compartilhar pode ser libertador. Senti paz quando contei a Tony como me sentia. Foi aí que realmente parei de carregar esse peso sozinha. Mina mordeu o lábio, os olhos incertos, antes de finalmente murmurar. Bem, eu não diria exatamente que é uma paixão, por assim dizer. Seu tom era hesitante, seus dedos inquietos debaixo d'água. Mas quando você mencionou beijos, o rosto de alguém me veio à mente. Ok, agora estou morrendo de vontade de saber quem é. Toru gemeu, inclinando-se para a frente com uma curiosidade radiante. Eu poderia te contar, disse Mina, finalmente revelando seu sorriso travesso, mas aí eu teria que te matar. Sua expressão mudou bruscamente, ficando fria e perigosa de um jeito que fez Toru engolir em seco. Por que todo mundo está me ameaçando hoje? O que eu fiz? Toru fez beicinho dramaticamente, cruzando os braços em uma demonstração exagerada de ofensa. O grupo caiu na gargalhada antes de voltar sua atenção para Jiro e Uraraka. Jiro bufou, seus fones de ouvido tremendo. É cedo demais para dizer se o que estou sentindo é romântico, murmurou, com as bochechas levemente rosadas. Então prefiro não compartilhar. Todos os olhares se voltaram para Uraraka. Ela se enrijeceu, seus lábios se entreabrindo como se fosse negar instantaneamente. Eu não. Mentira. Mina e Toru gritaram em coro, interrompendo-a. Aposto no Ida ou no Midoriya, declarou Toru com um sorriso travesso. Eu não. Uraraka exclamou, com o rosto corando intensamente. Minha aposta é no Ida, acrescentou Mina. É claramente o Midoriya, disse Momo categoricamente, num tom que não deixava margem para dúvidas. Pode ser o Ida, acrescentou Jiro pensativamente, tocando o queixo. Talvez ela goste de alguém organizado. É o Midoriya. Sem dúvida, disse Azui sem rodeios antes de soltar um grasnido baixo. Su, você também não. Uraraka lamentou, erguendo as mãos antes de afundar na água com um gemido. Arg, eu odeio todos vocês. Os outros apenas riram baixinho, e suas gargalhadas ecoaram na noite cheia de vapor. Capítulo 270. A1B trabalho em equipe. Ponto de vista em terceira pessoa. Na manhã seguinte, Melissa estava radiante, entrando no campo de treinamento na floresta como se tivesse acabado de sair de um comercial de cosméticos de luxo. Seus cabelos dourados brilhavam à luz do sol. Suas bochechas praticamente reluziam e sua pele refletia os raios com um brilho intenso que a fazia parecer mais revigorada do que qualquer pessoa teria o direito de estar. Depois de um dia exaustivo em um acampamento de verão, todas as meninas da turma 1 se viraram para ela ao mesmo tempo. Seus olhos se estreitaram. Um silêncio constrangedor tomou conta do grupo e então, como se fosse combinado, metade delas ficou vermelha como um pimentão. Melissa piscou surpresa com a atenção repentina. O quê? Por que vocês estão todos me encarando assim? Perguntou inocentemente. Momo soltou um longo suspiro de resignação, cruzando os braços enquanto balançava a cabeça. Você precisa de ajuda urgente. Os olhos azuis de Melissa se arregalaram em indignação. O que eu fiz? Eu nem disse nem fiz nada. Me comportei muito bem hoje. Você simplesmente... Momo hesitou procurando as palavras certas, e finalmente apontou vagamente para Melissa. Você parece um pouco satisfeita demais consigo mesma. É óbvio o que aconteceu. Você está basicamente esfregando isso na cara de todas nós. Melissa ficou boquiaberta e incrédula. O quê? Eu não posso ser feliz agora? Ser feliz é um crime de repente? Ela jogou as mãos para o ar. Eu estava simplesmente sendo eu mesma. Momo deu um passo à frente e deu um tapinha solidário no ombro dela, os lábios comprimidos numa linha tensa e compreensiva. Talvez esse seja o problema. As bochechas de Melissa inflaram enquanto ela fazia beicinho. Agora você está sendo malvado comigo sem motivo nenhum. Antes que o debate pudesse se intensificar ainda mais, uma voz seca e monótona cortou o som pela clareira. Muito bem, pessoal, acalmem-se. Toda a conversa cessou instantaneamente quando Aizawa apareceu, seu cachecol pendendo preguiçosamente em volta do pescoço. Seu cabelo estava tão bagunçado como sempre, mas seus olhos semicerrados carregavam um peso que exigia atenção. Ele observou os alunos reunidos com uma expressão cansada. Hoje vai ser um pouco diferente de ontem, disse ele, com as mãos nos bolsos. Os alunos se viraram ao mesmo tempo quando perceberam a figura parada ao lado dele. Vai, Max. O robô inflável de assistência médica permanecia completamente imóvel, seus grandes olhos redondos piscando lentamente. Seu corpo macio e branco parecia inofensivo, quase cômico. A turma 1B, reunida no lado oposto do campo de treinamento, inclinou-se para a frente curiosa. Graças à contribuição de Tony, continuou Aizawa, o foco de hoje será a experiência de combate com individualidades. Todos vocês participarão de uma batalha simulada contra Baymax aqui. Um murmúrio percorreu a multidão. Rostos se fecharam. A confusão se instalou. Só havia um Baymax. E mais de 40 alunos. Os protestos já estavam começando quando Aizawa os interrompeu, elevando a voz o suficiente para silenciar o grupo. Não se preocupem. Tony programou Baymax para ser capaz de enfrentar um grande grupo simultaneamente. Isso é proposital. Vocês precisam aprender a lutar como uma unidade coordenada. Quando atacar, quando recuar e, mais importante, como não atrapalhar uns aos outros.
Com o olhar cansado, ele percorreu o grupo de alunos das duas turmas. Este exercício também servirá como uma oportunidade para vocês fortalecerem a cooperação entre as turmas 1A e 1B. Considerem-no um teste não apenas de força, mas também de trabalho em equipe. Vários alunos trocaram olhares inquietos. Bakugo estalou a língua em sinal de irritação. Uma leve eletricidade crepitou nas mãos de Kaminari, e Monoma, da turma 1B, sorriu presunçosamente como se já estivesse planejando humilhar seus rivais. Aizawa acenou pela última vez para Tony. Tony deu um sorriso irônico e todos sentiram um frio na barriga repentino. Baymax, ordenou ele, com a voz ecoando pelo campo de treinamento modo morte instantânea. Todos os pares de olhos se arregalaram instantaneamente. Os olhos amigáveis e piscantes de Baymax se estreitaram, brilhando em vermelho enquanto o ar ao seu redor vibrava com energia. Sua postura mudou de inofensivamente neutra para assustadoramente precisa, zumbidos mecânicos ecoando enquanto seus braços se travavam na posição. De repente, o campo de treinamento na floresta pareceu muito menos seguro. Os olhos de Baymax brilharam em um vermelho ameaçador. Antes que alguém pudesse reagir, seu enorme corpo branco se moveu com uma velocidade impressionante. Uma mão disparou como um pistão, atingindo Ida, da classe 1A, em cheio no peito, enquanto o outro punho simultaneamente atingia Kendo, da classe 1B. Ambos os alunos foram lançados para trás como bonecos de pano, rolando pela terra até pararem bruscamente, soltando um gemido. O ataque duplo, repentino e devastador, desencadeou uma reação em cadeia. Peguem ele, rugiu Kirishima, endurecendo a pele enquanto avançava. Yao Yoruzu invocou um bastão de aço, enquanto Soji estendia os braços para agarrar Baymax. A turma 1B não estava muito atrás da Monoma e Tetsu gritavam enquanto tentavam se coordenar com a 1A pela primeira vez na vida. Baymax não se intimidou. Com um único passo ele firmou os pés, deixando que os 6 braços de Soji o envolvessem, apenas para se expandirem, inflarem levemente e arremessarem o garoto para longe com força bruta. Kirishima e Tetsu, endurecidos, avançaram de lados opostos, mas Baymax simplesmente os agarrou pela cabeça e os esmagou como pratos antes de jogá-los para longe. Não pare! Gritou Kaminari, lançando raios de eletricidade em direção a Baymax. O robô inflável simplesmente absorveu a descarga, retaliando em seguida com um golpe de palma que arremessou Kaminari contra Shido, fazendo os dois rolarem. Tony cruzou os braços com uma expressão impassível enquanto estava ao lado de Melissa. Vai ser muito divertido assistir a isso. Eu definitivamente deveria ter trazido mais, mas tudo bem, talvez da próxima vez. Melissa deu um leve sorriso, entretida demais para sentir pena. As explosões de Bakugo iluminaram a clareira, os espinhos de gelo de Todoroki surgiram para prender os pés de Baymax, e até mesmo Pony, da classe 1B, tentou estourar Baymax atirando seus chifres nele. Nada funcionou. Baymax avançou como um trator, ignorando gelo e chamas, adaptando-se a todas as táticas. Em certo momento, Todoroki ergueu a mão e lanças de gelo afiadas e irregulares irromperam do chão, avançando em direção a Baymax. Todos pensaram que finalmente acertariam um golpe até que Baymax casualmente estendeu a mão. Agarrou Tetsu no meio do ataque e o girou como um taco de beisebol de metal. O garoto de corpo de aço atravessou cada lança, quebrando-as uma após a outra, antes de Baymax deixá-lo cair no chão. Ei, me use como arma de novo e eu vou. Tetsu balbuciou antes de Baymax se aproximar de sua cabeça, silenciando-o instantaneamente. O campo de batalha se transformou em puro caos. Dezenas de peculiaridades foram disparadas em rápida sucessão. Gelo, fogo, vinhas ácido, rajadas de vento, explosões, todas convergindo para Baymax. Mesmo assim, o grande marshmallow branco avançou, lançando os alunos para todos os lados. Seu corpo se curvava, inflava, comprimia e expandia de forma antinatural, tornando-o impossível de conter. Quando a poeira baixou, os alunos de ambas as turmas estavam espalhados pelo campo de treinamento em vários estágios de derrota, gemendo e se contorcendo no chão. Baymax permaneceu perfeitamente ereto, com os olhos ainda brilhando em vermelho, aguardando seu próximo comando. Apenas Tony e Melissa permaneceram intocados, pois nem sequer se deram ao trabalho de participar. Melissa bateu palmas com as bochechas coradas de entusiasmo. Isso foi incrível. Ele enfrentou todo sozinho. Tony deu um sorriso irônico, virando-se para Aizawa. Eu te disse, um Baymax é mais do que suficiente. E você estava duvidando da minha experiência, que vergonha. Aizawa apenas revirou os olhos antes de dizer, participe, só porque ele é sua criação não significa que você pode relaxar. Tony fez beicinho e disse, você só está sendo mesquinho. Capítulo 271, sem individualidade. Ponto de vista em terceira pessoa. Tony olhou para Aizawa, a sobrancelha se contraindo em clara irritação, e apontou o dedo para o campo onde os outros alunos estavam treinando. Você sabe que isso é estritamente injusto, disse ele, com a voz carregada de exasperação. Todos podem usar suas individualidades, mas eu sou proibido de usar minha armadura, e você ainda espera que eu participe? Que sentido isso faz? Kota, que estava por perto, ao lado de Mandalay, animou-se ao ouvir as vozes alteradas. Seu rostinho se contraiu em confusão enquanto ele virava a cabeça para observar, a curiosidade o puxando para mais perto da conversa. A culpa é exclusivamente sua, respondeu Aizawa secamente com um tom mordaz.
Ninguém lhe disse para criar algo tão poderoso que prejudicasse seu desenvolvimento pessoal. Não nego que, com sua armadura, você seja praticamente indestrutível, mas o mesmo não se pode dizer do seu corpo físico. Recuso-me a permitir que você se torne dependente de uma ferramenta por mais brilhante que seja. Eu já sei que você é anormalmente forte para alguém sem individualidade, mas ainda pode melhorar. O que? O grito repentino de Kota interrompeu as palavras de Aizawa como um trovão. Várias cabeças se viraram surpresas, enquanto alunos das turmas 1, A e 1B caíam no ar após seus combates de treino, seus gritos e o baque do impacto ecoando ao fundo. Como assim ele não tem uma individualidade? Kota perguntou com os olhos arregalados enquanto apontava um dedo acusador diretamente para Tony. Tony virou-se lentamente para ele, cruzando os braços sobre o peito em um gesto de desafio deliberado. Significa, disse ele calmamente, que eu não nasci com um fator de peculiaridade. Sem poderes extravagantes. Sem mutação secreta. Apenas eu. Melissa, que estava a poucos metros de distância, não conseguiu conter um sorriso travesso. Tony nasceu com tanto ego que não sobrou espaço para nenhuma peculiaridade e brincou ela, com a voz carregada de divertimento. Aizawa teve que virar a cabeça para o lado, um leve sorriso ameaçando seu rosto normalmente impassível. Tony lançou a Melissa um olhar frio e indiferente. Ah, é? Então, com o que você nasceu? Que eu saiba, você também não tem nenhuma peculiaridade. O quê? Os olhos de Kota alternavam entre os dois, seu choque só aumentando. Vocês dois não têm individualidades? Então como? Como vocês estão no curso de heróis? Isso não faz o menor sentido. Sua voz falhou de incredulidade enquanto os encarava. Melissa deu um passo à frente com uma calma que contrastava fortemente com a agitação de Kota. Ela se agachou até ficar na altura dos olhos dele, seu olhar azul e caloroso suavizando-se. Diga-me, Kota, perguntou ela gentilmente, o que você acha que é um herói? Você acredita que basta ter uma individualidade para ser um? Kota ficou paralisado antes de olhar para baixo, os lábios se comprimindo enquanto buscava uma resposta. O sorriso de Melissa se tornou levemente melancólico enquanto ela balançava a cabeça. Existem milhões, provavelmente bilhões de pessoas por aí com peculiaridades, disse ela com a voz baixa, mas carregando uma convicção inegável, e ainda assim, apenas alguns raros têm a coragem de se tornarem heróis. Uma habilidade poderosa não significa nada se você não tiver a vontade de ajudar os outros. Ser um herói não tem a ver com o poder com o qual você nasce, tem a ver com o que você escolhe fazer com o que você tem. O sorriso dela era caloroso, luminoso e sincero, e fez as bochechas de Kota corarem apesar dele mesmo. O coração e a vontade que Tony e eu carregamos, ela continuou, são fortes o suficiente para superar qualquer obstáculo que surgir em nosso caminho. Onde outros podem ver a falta de uma individualidade como o fim de seus sonhos, nós a vemos como mais um desafio a ser superado. O rubor de Kota foi desaparecendo lentamente enquanto suas sobrancelhas se franziam, sua expressão endurecendo para algo muito mais sério. Vocês vão acabar se matando, disse ele sem rodeios. Deveriam desistir enquanto ainda tem a chance. Melissa inclinou levemente a cabeça, seus cabelos loiros brilhando à luz do sol. Não, disse ela, a única palavra pronunciada com uma facilidade desdenhosa que só o irritou ainda mais. Como assim não? Kota retrucou, elevando a voz. Existem heróis por aí com individualidades poderosas e mesmo eles perdem a vida. Você só vai morrer mais rápido sem uma. Melissa apenas riu, um riso leve e brincalhão. Você é tão adorável, exclamou ela, estendendo a mão para acariciar suavemente o topo da cabeça dele. Tony e eu não vamos morrer. Disso, tenho absoluta certeza. Kota cruzou os braços e deu uma risada sarcástica e desdenhosa. E como você pode ter tanta certeza? O sorriso de Tony se alargou lentamente, um lampejo de desafio brilhando em seus olhos enquanto ele se aproximava de Melissa por trás. Vamos fazer uma demonstração? Perguntou ele, estendendo a mão em direção a ela. O sorriso de Melissa se abriu, radiante e confiante, enquanto ela inclinava a cabeça para trás, olhava para ele e assentia. Eu ia sugerir a mesma coisa, disse ela, estendendo a mão para cumprimentá-lo. Suas mãos se entrelaçaram firmemente. Os dois caminhavam com confiança, seus passos eram tranquilos, cada passada carregando uma certeza serena que chamava a atenção mesmo antes de chegarem ao centro do campo. Eles pararam diante de Aizawa e dos outros heróis profissionais posicionados ao longo do perímetro. Sem desviar o olhar, Tony inclinou levemente a cabeça, um leve sorriso surgindo no canto de sua boca. Vocês nos deixariam usar toda a nossa força por um instante? Perguntou ele, com a voz casual, mas carregada de expectativa. Aizawa os encarou em silêncio, seus olhos cansados se estreitando levemente enquanto ponderava o pedido. Ele lançou um olhar rápido para Kota, que estava a alguns passos de distância com uma expressão de pura confusão. Ao redor deles, o caos ainda reinava, cogumelos brotavam em metade do campo graças à individualidade de Kinoko, enquanto alguns alunos azarados afundavam até os joelhos nas armadilhas de Kiksand antes de Zero e Azui os libertarem com fita adesiva e a língua dela. Por fim, Aizawa olhou para o relógio e expirou pelo nariz, um leve suspiro de resignação escapando de seus lábios. Tudo bem, você tem 5 minutos. Faça-os valer a pena. Isso é mais do que suficiente, respondeu Melissa com suavidade, com os olhos brilhando enquanto ela e Tony se viravam e começavam a caminhar em direção ao centro do campo de treinamento. Todos parem, ordenou Tony, sua voz ecoando pelo campo com uma autoridade nítida que imediatamente paralisou os movimentos. As conversas foram interrompidas abruptamente.
Até mesmo Baymax, que balançava Mineta e Nirenjack Shoda de cabeça para baixo pelas pernas, parou no meio do balanço, seus sensores piscando enquanto registrava a ordem. O que está acontecendo? Kendo exclamou, seu punho gigante voltando ao tamanho normal enquanto ela e as outras compartilhavam da mesma confusão. Melissa e Tony não deram nenhuma explicação. Em vez disso, Tony se virou para encarar apenas Baymax e elevou a voz, com um sorriso ainda mais afiado no rosto. Ativar armamento de corpo inteiro. O ar pareceu vibrar por um instante antes de um suave som de sino ecoar do peito de Baymax enquanto ele abaixava os objetos que tinha nas mãos. Hã? Exclamaram vários membros da classe 1B ao mesmo tempo, arregalando os olhos quando um símbolo se iluminou no torso do robô. O brilho inconfundível de um reator arc pulsou cada vez mais forte até banhar o campo em um tom vermelho-violeta. Então começou. Enxames de nanorobos carmesins e violetas emanaram do núcleo de Baymax como uma maré viva, rastejando por seus membros em uma cascata perfeita. O enxame metálico se agarrou à sua estrutura, sobrepondo placa sobre placa até que sua silhueta, antes arredondada, se endureceu, tornando-se algo mais nítido e imponente. O que está acontecendo? Perguntaram alguns alunos da turma 1B aos seus colegas da turma 1. Mas os calouros estavam igualmente atônitos. Com os olhos arregalados numa mistura de admiração e confusão, Momo, no entanto, soltou um suspiro de compreensão. O que estávamos enfrentando antes, disse ela com uma voz carregada de peso que atraiu a atenção de todos, era apenas a forma básica do Baymax. A versão em que ele está mais fraco e vulnerável. Suas palavras ressoaram como um trovão. O que? Foi o grito coletivo de ambas as turmas, suas vozes se sobrepondo em descrença. Diante de seus olhos, toda a estrutura de Baymax se expandiu. Seus ombros se alargaram e sua placa peitoral engrossou, seu corpo antes arredondado agora reforçado com contornos musculares de liga metálica e energia. Duas asas mecânicas se desdobraram de suas costas com um estalo metálico agudo, espalhando poeira ao se abrirem completamente. O protetor inflável e macio que eles haviam enfrentado momentos antes havia desaparecido, substituído por um titã reluzente de aço e luz. Os olhos de Kota se arregalaram até praticamente brilharem. Incrível! Ele sussurrou, mal conseguindo conter a empolgação. Um mecha. Essa, continuou Momo, com um tom ao mesmo tempo impressionado e resignado, é a forma de herói do Baymax. Uma configuração projetada para funcionar em sua capacidade máxima. Nesse nível, seu poder poderia rivalizar com o de um herói profissional de alto escalão. Aizawa voltou sua atenção para Kota, sua voz baixa, mas deliberada. Você está prestando atenção? O quê? Kota se assustou, saindo de seu transe. Não percam isso, disse Aizawa, seu olhar se intensificando enquanto percorria os alunos reunidos. O que vocês estão prestes a ver não é apenas força, ou alguma demonstração chamativa de tecnologia. É a teimosia de duas pessoas que foram informadas, desde o momento em que nasceram, que o destino já havia decidido seus limites. Sem individualidade. Sem dom especial. Sem caminho fácil. O mundo lhes disse não antes mesmo que tivessem a chance de começar. O herói cansado fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem em sua mente antes de continuar, sua voz carregada de uma rara e tranquila intensidade. A maioria das pessoas ouve um não e simplesmente aceita. Chama isso de realidade e se contenta com qualquer pequeno canto da vida ao qual consiga se agarrar. Mas de vez em quando, você encontra alguém teimoso demais para ouvir. Alguém que encara esse não como um desafio. Essa pessoa não apenas suporta, ela luta, se esforça ao máximo e abre caminho, superando cada obstáculo que encontra pela frente. Não porque seja fácil, porque não é. Um lampejo de algo, talvez respeito, iluminou os olhos geralmente cansados de Aizawa enquanto ele olhava para Tony e Melissa. Esses dois não têm individualidades. Mas o que eles têm é a recusa em deixar o universo decidir quem eles são. Eles pegam o mesmo peso que esmaga os outros e o transformam em combustível. E isso é algo que nem mesmo a individualidade mais forte pode te dar. O poder se esvai. O talento pode falhar. Mas a teimosia, a vontade de continuar seguindo em frente quando tudo diz para desistir. É o que faz um herói. O campo de treinamento ficou em silêncio. Até mesmo os sons distantes dos treinos haviam desaparecido. Tony se virou para Melissa, um brilho de entusiasmo reluzindo em seus olhos. Eles trocaram um único olhar, aquele tipo de olhar que carregava anos de entendimento tácito. Pronta? Perguntou Melissa, erguendo o punho ao lado do corpo. Vamos dar a eles um espetáculo inesquecível, respondeu Tony, com um sorriso ainda maior ao encontrar o punho dela com o seu. Uma onda repentina de energia pulsou ao redor deles. Aço líquido rodopiava violentamente em torno de seus corpos, subindo em espiral numa tempestade de nanites que gritavam como um vento crescente. Seus trajes responderam instantaneamente, pontos de luz surgindo em seus membros enquanto circuitos azuis traçavam padrões brilhantes sob suas armaduras justas. A máscara de Tony deslizou suavemente sobre seu rosto, encaixando-se com um sibilo metálico, enquanto a capa recém-criada de Melissa estalava nas rajadas de ar deslocado, ondulando como uma bandeira. O chão sob seus pés rachou com a força do passo sincronizado para frente, enquanto sorriam de orelha a orelha, ondas de choque gêmeas se propagando. E então, eles desapareceram. Num instante estavam lado a lado, e no seguinte eram borrões em movimento, avançando numa explosão de velocidade tão repentina que deixou rastros no ar. Os olhos de Baymax brilharam em resposta enquanto ele se lançava em direção a eles, suas asas se abrindo amplamente e os motores rugindo.
Começou a colisão de titãs. Capítulo 272. Contra Baymax. Ponto de vista em terceira pessoa. O punho de Tony atingiu o de Baymax no exato instante em que o soco de Baymax avançou, os dois golpes colidindo no ar. Ao lado deles, a perna de Melissa chicoteou para frente em um arco veloz como um raio, apenas para encontrar o bloco sólido do antebraço blindado de Baymax com um clangor metálico. Não houve onda de choque externa, os mecanismos avançados de amortecimento embutidos em seus trajes absorveram a explosão sônica, mas o solo sob seus pés se fraturou mesmo assim. O solo rachou como gelo fino, profundas fissuras semelhantes a teias de aranha se espalhando em todas as direções, como se a própria terra tivesse recuado diante de sua força. Poeira subiu em uma nuvem baixa e ondulante, carregada pela súbita corrente ascendente de seu movimento. Os três se dissolveram em um borrão de velocidade bruta. Uma tempestade de socos rápidos e chutes brutais se seguiu, cada golpe um lampejo de prata, vermelho e azul elétrico. Seus movimentos se transformaram em um balé frenético, passos rápidos, giros repentinos e deslizamentos amplos que os guiavam pelo campo de treinamento em padrões vertiginosos. Uau! Alguns alunos das turmas 1A e 1B suspiraram, com a voz quase abafada pelo chiado do ar deslocado. A cada soco, o impacto ressoava como o tilintar de um enorme gongo de ferro, uma profunda ressonância metálica que se propagava pelo local. Não havia ondas de choque visíveis nem explosões teatrais de ar. Apenas o som puro e pesado do poder. Então, com uma graça quase casual, seus movimentos se elevaram do chão. Primeiro 1 centímetro, depois 30 centímetros, até que seus pés mal roçaram o concreto rachado. Eles pairaram, deslizando pelo próprio ar enquanto a luta se intensificava. Faíscas crepitavam em suas armaduras, e o atrito de seus rápidos movimentos aquecia a atmosfera. Subiam cada vez mais alto. Giravam cada vez mais rápido um em torno do outro, até se tornarem pouco mais que rastros prateados e carmesins cortando o céu. Do campo abaixo, já não eram três combatentes distintos, mas um ciclone de borrões metálicos, uma hélice de movimento sinuosa pontuada por súbitos clarões a cada choque. Faíscas jorravam em rajadas deslumbrantes sempre que seus golpes se encontravam. Em todo o campo, as cabeças se inclinavam para cima enquanto professores e alunos tentavam acompanhar o duelo, seus olhos percorrendo freneticamente as trajetórias imprevisíveis dos golpes. Com uma explosão repentina, foguetes se acenderam nas costas de Baymax. Eles rasgaram o céu em um enxame de fogo controlado, cada um brilhando em um azul intenso enquanto a saraivada avançava em direção a Tony e Melissa com intenções letais. Melissa girou no ar, seu martelo descrevendo um círculo perfeito acima de sua cabeça. Eletricidade saltou de sua ponta em pontas brancas e irregulares, cada filamento crepitante sibilando pelo ar. Ela girou o martelo com um movimento brusco, liberando uma torrente de raios que encontrou os foguetes que se aproximavam em uma explosão ensurdecedora. O céu entrou em erupção. Calor e luz incandescentes irromperam pelo telhado como se um sol em miniatura tivesse explodido, seguidos por um estrondo tão alto que vários alunos taparam os ouvidos com as mãos e recuaram cambaleando em choque. Momo reagiu instantaneamente. Da pele pálida de seu braço, uma saraivada de pequenos drones esféricos surgiu, ganhando vida com um zumbido antes de dispararem para o ar. Eles subiram rapidamente e se estabilizaram, projetando uma enorme transmissão holográfica da batalha sobre o campo de batalha. A imagem cintilava com nitidez excepcional, cada lampejo de luz e cada movimento borrado repentinamente visíveis em detalhes perfeitos. Isso é certamente útil, murmurou Pichi e Bob, com os olhos arregalados enquanto olhava fixamente para a exibição brilhante. Momo não respondeu. Em vez disso, ajoelhou-se ao lado de Kota e silenciosamente criou um par de fones de ouvido com cancelamento de ruído, colocando-os sobre suas pequenas orelhas. Ele mal percebeu, com a boca entreaberta enquanto observava a tela com atenção absorta, os olhos refletindo as luzes piscantes do confronto em curso. Lá em cima, Tony estendeu as duas palmas das mãos e desferiu uma saraivada de fogo de plasma. Rajadas de energia azul incandescente rasgaram o céu como disparos de metralhadora, cada explosão avançando em direção a Baymax em rápida sucessão. Os nanorobos de Baymax responderam com precisão perfeita. O enxame de máquinas microscópicas ondulava sobre sua armadura, remodelando-se em uma brilhante estrutura de escudos hexagonais adaptáveis. A treliça brilhante flexionava e se deslocava a cada golpe, desviando o plasma de Tony com fortes rajadas de luz refratada que se espalhavam como estrelas líquidas pelas nuvens. Melissa acompanhou Tony em disparada, seu martelo girando como a lâmina de um furacão. A cada movimento, ela evocava uma rajada de vento impetuoso, o ar se transformando em uma tempestade que espiralava para cima. Uma nuvem escura começou a se formar no céu, inchando com estática enquanto relâmpagos cortavam seu interior. Então, como se atraídos pela mesma força gravitacional, Tony e Baymax avançaram simultaneamente. Encontrarão-se no centro da tempestade, suas mãos blindadas desviando os golpes um do outro enquanto disparavam rajadas sucessivas de suas palmas. Raios de plasma, rajadas de energia e flechas de luz carmesim colidiram no ar como fogos de artifício. Os olhos de Tony se estreitaram por trás da viseira. Ele recuou um dos braços, concentrando cada grama de poder na palma da mão. A energia pulsava, brilhando intensamente até queimar como um sol recém-nascido. Quero ver você bloquear isso, murmurou ele baixinho. Sua mão incendiou-se com um ouro abrasador, uma estrela em miniatura formando-se entre seus dedos.
Com um movimento brusco ele a libertou, a esfera compacta de energia solar rasgando o ar como um cometa. Os escudos de Baymax se abriram desesperadamente quando a explosão o atingiu em cheio. Boom! A bola de fogo o engolfou numa explosão ofuscante. Chamas surgiram para fora, formando uma esfera de laranja incandescente e branco ofuscante. Os hexágonos adaptáveis tremeluziram violentamente, lutando para conter o inferno. Por um instante, todo o céu pareceu pegar fogo, o calor tão intenso que distorceu o ar e pintou as nuvens com ondas cintilantes de vermelho. Quando a luz finalmente se dissipou, Baymax ainda estava lá, mas por pouco. Seu escudo de energia tremeluzia erraticamente, uma malha instável de azul desbotado. Rastros de fogo dançavam no ar ao seu redor. Melissa brandiu seu martelo em um arco descendente, uma lança de relâmpago arrancada do céu. O raio atingiu o escudo de energia cintilante de Baymax com um clarão ofuscante, crepitando em sua superfície hexagonal adaptável. A eletricidade não parou. Ela se espalhou. Tentáculos azuis branquiçados rastejavam por toda a barreira como veias vivas, pulsando por cada hexágono. O escudo oscilou, vacilou e então se estilhaçou com um som como de cristal quebrando. Todo o peso do relâmpago de Melissa atravessou a parede em colapso e atingiu Baymax em cheio. Por uma fração de segundo, pareceu um impacto direto. Mas dos ombros de Baymax, uma série de hastes roxas e elegantes se ergueram. Para-raios se estenderam em formação perfeita, absorvendo a violenta descarga em uma chuva de faíscas. Em vez de vacilar, todo o corpo de Baymax brilhou com mais intensidade. O vermelho de seus olhos se intensificou em um carmesim incandescente à medida que a energia absorvida percorria seu corpo. Conversão de energia, ideal, informou calmamente sua voz sintetizada. Seus braços se estenderam, os dedos se entrelaçando antes que os nanorobos invadissem a blindagem. Em segundos, seus antebraços se transformaram em um enorme conjunto de canhões, a arma zumbindo com um tom perigosamente crescente. Tony surgiu diante de Melissa num instante, o reator zumbindo enquanto arcos de energia eletromagnética percorriam as placas de seu peito. Suas palmas se abriram, formando uma esfera de relâmpagos entre elas. A esfera pulsou violentamente, vibrando com poder. Baymax atirou primeiro. Um feixe de energia concentrada irrompeu do canhão, largo o suficiente para engolir um prédio de escritórios inteiro. O ar ao redor se curvou e ondulou sob a enorme pressão, o rugido do feixe abafando os suspiros de surpresa dos estudantes abaixo. Tony estendeu as duas palmas das mãos para a frente. Um campo de força eletromagnético surgiu ao redor dele e de Melissa, uma cúpula translúcida de luz ondulante. O feixe atingiu a barreira com um estrondo ensurdecedor, dividindo-se em múltiplos fluxos que percorreram o escudo como relâmpagos aprisionados em vidro. A força foi impressionante. O impacto arremessou Tony e Melissa para trás, através do ar. As asas de Baymax se abriram, brilhando com a carga residual. Ele acionou seus propulsores uma vez e desapareceu num borrão. A atmosfera distorceu-se em seu rastro, um cone de ar comprimido rasgando as nuvens enquanto ele disparava em direção a elas a uma velocidade que fazia o céu gritar. Tony dissolveu o campo de força num instante e avançou para encontrá-lo. Sua manopla se iluminou com energia gravitacional giratória, o metal de seu punho curvando a luz ao seu redor, incendiando-se com um clarão violeta. Do outro lado do vão, o próprio punho de Baymax pulsava com eletricidade pura, cortando o ar como um chicote. As duas faixas prateadas e vermelhas convergiram. Tony desferiu um gancho brutal para cima. Baymax desferiu um golpe de martelo titânico com o punho cerrado. Diga para eles pararem. Aizawa rosnou, virando-se bruscamente para Mandalay. Os olhos de Mandalay brilharam enquanto ela lançava seus pensamentos para fora como uma rede. Pare! Tarde demais. Seus punhos colidiram com um som indescritível. As energias se encontraram força gravitacional e eletricidade pura, e o céu detonou. Um anel de violentas ondas de choque explodiu para fora como uma onda gigante de ar comprimido. Melissa reagiu instantaneamente. Firmou os pés no ar, empunhando o martelo com ambas as mãos e erguendo-o como um para-raios. A arma absorveu a energia dispersa do choque, drenando as correntes descontroladas antes que pudessem se espalhar pelo campo. Arcos elétricos dançavam ao longo da cabeça do martelo como serpentes acorrentadas enquanto ela concentrava a carga instável em seu instrumento. Ao comando telepático de Mandalay, o visor de Tony emitiu um alerta. Ele imediatamente se desengajou, os campos magnéticos colapsando enquanto ele retraía o braço. Os sensores de Baymax reagiram, e seus próprios sistemas interromperam o disparo do canhão. Os três combatentes pairaram no ar por um segundo sem fôlego, enquanto o ar ainda tremulava com calor residual. Então, sem dizer uma palavra, começaram sua lenta descida. O martelo de Melissa se dissolveu em um líquido prateado que escorreu de volta para suas mãos quando o trio pousou diante da multidão atônita. O silêncio recebeu o pouso. Todos os olhares de estudantes e profissionais o seguiam. Alguns estavam boquiabertos. Outros exibiam expressões cautelosas e apreensivas. Alguns pareciam ainda estar tentando processar o que acabavam de presenciar. Até mesmo Aizawa, geralmente indecifrável, apertou a ponte do nariz e exalou em clara exasperação. Kota puxou os fones de ouvido para baixo e piscou, com os olhos arregalados, para o trio. Sua voz baixinha quebrou o silêncio como um rojão. Nem pensar que vocês não têm individualidades. Acham que eu sou idiota? Ele apontou para eles com um dedo acusador, o rosto vermelho de fúria e incredulidade. Nenhuma pessoa sem individualidade jamais conseguiria fazer o que vocês acabaram de fazer. A explosão quebrou a tensão.
Vários alunos estremeceram, outros murmuraram em concordância. Bakugo estalou a língua bruscamente, cruzando os braços com uma carranca. TCH, seus bastardos estavam se segurando. Todas as cabeças se viraram bruscamente em sua direção. Como assim se segurando? Perguntou Pony, com as sobrancelhas arqueadas em descrença. Bakugo bufou, estreitando os olhos para o trio. Eu vi o que aquele bastardo meio robô era capaz de fazer quando lutou contra o Endeavor. Melissa revirou os olhos. Por favor, é claro que estávamos nos segurando. Senão, vocês teriam sido implicados depois. Seu tom casual só tornou o poder contido na declaração ainda mais perturbador. Capítulo 273, Lembrete amigável. Ponto de vista em terceira pessoa. Muito bem, pessoal, agora voltem ao trabalho, disse Aizawa com total indiferença, a voz tão plana quanto um quadro negro seco. Ele deu um joinha preguiçoso para a turma, como se estivesse descartando um pequeno inconveniente. Vocês estão loucos? Gritaram os alunos em um único coro de pânico, com as vozes embargadas pelo medo. A empolgação anterior havia desaparecido por completo, substituída por um pavor absoluto. A expressão de Aizawa mal se alterou, mas então um sorriso lento e sinistro se espalhou por seu rosto. Seus olhos brilharam com um tom vermelho-sangue ameaçador. Se você não fizer isso, disse ele, com um tom de voz que se transformava em um rosnado ameaçador, você vai descobrir quem é que você realmente precisa temer. Um arrepio coletivo percorreu o grupo. Ele é tão assustador, pensaram todos em perfeita e aterrorizada uníssono, tremendo enquanto o peso de sua presença os oprimia. Bem no centro do campo de treinamento estava Baymax, grande, redondo e incrivelmente inofensivo, seu rosto digital inexpressivo piscando alegremente. Ele inclinou a cabeça e começou a tamborilar os dedos acolchoados na coxa em um ritmo caprichoso, como se a cena aterradora não tivesse acontecido. De lado, Kota continuava encarando Tony e Melissa com olhos semicerrados e céticos. Seus punhos pequenos estavam cerrados com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Nenhuma pessoa sem individualidade pode fazer o que vocês dois acabaram de fazer, disparou ele, a voz trêmula de descrença e teimosia desafiadora. Vocês estão claramente mentindo. Tony balançou a cabeça lentamente, um leve sorriso irônico surgindo no canto de sua boca. Tecnicamente, esse é o objetivo, respondeu ele calmamente, embora suas palavras carregassem um inegável tom de orgulho. Estamos fazendo o que ninguém mais consegue. As coisas que realizamos. Bem, nem mesmo pessoas com peculiaridades conseguem fazer o mesmo. Usando apenas nossos próprios cérebros, ultrapassamos o limite do que é considerado normal. Melissa deu um passo à frente, sua passada confiante combinando com o brilho caloroso em seus olhos. Na prática, estamos tentando mostrar às pessoas que tudo é possível, acrescentou com a voz suave porém poderosa. Qualquer um pode ser um herói. Ela sorriu radiante e pousou delicadamente a mão sobre o coração. Tudo o que você precisa é ter o coração e a mente no lugar certo. Com um agachamento gracioso, Melissa se abaixou até a altura de Kota e acariciou sua cabeça, sua sinceridade transparecendo em cada movimento. Eu entendo, disse ela gentilmente. Você provavelmente já viu coisas que fizeram você perder a confiança nos heróis. Mas você não deve pensar que todos eles são maus. Ela deu uma piscadela brincalhona, os cantos dos lábios se curvando para cima. E se você realmente acredita que todos os heróis por aí são medíocres, continuou ela, então talvez seja o universo lhe dizendo para se tornar o herói que este mundo precisa. Kota congelou, os olhos arregalados em descrença. Por um instante, ele simplesmente a encarou, as palavras perdidas em meio à tempestade de seus pensamentos. Então, sem aviso, um leve rubor subiu às suas bochechas, seu rosto ficando carmesim. O sorriso encorajador dela só fez o calor se espalhar mais rapidamente. Por trás, Tony cerrou os dentes. Percebeu o rubor imediatamente e uma irritação brilhou em seu rosto. Deu um passo à frente com o estalo seco das botas e ergueu o queixo em desafio. Ei, calma aí, disse com um meio rosnado. Você não está corando demais, seu pirralho? Não vá ter ideias maliciosas com a minha garota. Tony, Melissa exclamou lançando-lhe um olhar brincalhão. Sério? Ela parecia exasperada e divertida ao mesmo tempo, como se não acreditasse que ele fosse arrumar briga com uma criança. O rubor de Kota se intensificou, transformando-se em uma carranca carmesim. Uma veia saltou em sua testa enquanto ele batia o pé e lançava um olhar fulminante para Tony. Cuide da sua vida, seu aspirante a herói sem individualidade. Tony inclinou-se para a frente, estreitando os olhos num olhar fingidamente intimidador. Parece que alguém precisa de uma rápida lição de boas maneiras, seu pirralho mimado. Aspersor? Kota exclamou, tremendo de raiva mal contida. Virou a cabeça bruscamente para Melissa e apontou o dedo para Tony. Por que diabos você ainda está com esse idiota? É óbvio que você merece coisa melhor. Melissa levou a mão à testa e suspirou com um cansaço exagerado, embora um brilho travesso dançasse em seus olhos. Sinceramente, disse ela num sussurro teatral, eu mesma já pensei nisso uma ou duas vezes. Tony virou a cabeça lentamente, os olhos se estreitando em fendas gélidas. Sua pálpebra tremeu enquanto ele se inclinava para mais perto, baixando a voz para um murmúrio de aviso. Um lembrete amigável, disse ele com um sorriso travesso, graças aos sentidos aguçados de Panther. Ele provavelmente sentiria o exato segundo em que o coração de Stark parasse de bater. Melissa ficou completamente rígida. Era como se seu corpo tivesse se transformado em pedra no meio da respiração. Seus olhos se arregalaram e ficaram vidrados, lacrimejando até que lágrimas se acumulassem nos cantos.
Suas bochechas inflaram levemente enquanto seus lábios tremiam. Então, com um leve zumbido metálico, o martelo de guerra começou a se materializar em sua palma, formando-se peça por peça a partir de seu traje. O que é isso com o martelo? Perguntou Tony, dando um passo instintivo para trás. Seu sorriso arrogante de sempre se transformou em um sorriso cauteloso quando a arma zumbiu ameaçadoramente na mão de Melissa. Eu vou te mostrar, seu filho da P, gritou Melissa, com a voz embargada por uma mistura de raiva e mágoa. Lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto ela saltava para frente, brandindo o martelo de guerra brilhante em um arco selvagem que cortou o ar com um estrondo ensurdecedor. Tony se abaixou com um grito agudo, escapando por pouco do primeiro golpe. O martelo bateu no chão onde ele estava, lançando uma nuvem de terra e pedrinhas para o ar. Ei, calma aí, querida, exclamou ele, cambaleando para trás enquanto ela vinha para cima dele novamente. Melissa não respondeu. Ela apenas continuou avançando, chorando e golpeando em um frenesi implacável. O martelo cortou o ar novamente, cada golpe acompanhado por uma ondulação crepitante de energia vinda de seu traje. Tony deu meia volta e disparou. Ok, conversamos depois, agora vou correr, gritou por cima do ombro, atravessando o campo de treinamento a toda velocidade com Melissa em seu encalço. Os alunos se dispersaram em todas as direções enquanto Melissa passava furiosa, seu martelo desenhando raios de luz brilhantes a cada golpe impetuoso. Tony zigue-zagueava pelo campo de treinamento desviando por pouco de cada golpe. Aizawa soltou um longo suspiro cansado, apertando a ponte do nariz enquanto seu cachecol começava a levitar ao seu redor. Com um movimento rápido dos pulsos, a arma de captura disparou para frente e envolveu Melissa em um gesto preciso. Mas em vez de a deter bruscamente, como geralmente acontecia, os olhos de Aizawa se arregalaram quando o ímpeto mudou. Suas botas deslizaram pela terra, deixando um rastro irregular enquanto a pura determinação de Melissa o impulsionava para a frente. Espere, o que ele murmurou, fincando os calcanhares no chão, com Melissa o arrastando vários metros a cada passo furioso. Parem com isso, vocês dois. Aizawa rosnou, sua voz finalmente se elevando acima do caos. Parem de perder tempo e voltem ao treino. Só depois que eu matar. Melissa gritou de volta sem hesitar, com o martelo assobiando perigosamente perto da cabeça de Tony. Tony lançou um olhar desesperado por cima do ombro, o rosto pálido, mas a boca ainda cheia de sarcasmo. Viu? É por isso que precisamos de palavras de segurança em relacionamentos. A perseguição continuou por mais um minuto caótico, os gritos furiosos de Melissa ecoando pelo campo enquanto Tony se esquivava como um homem correndo por sua vida. Aizawa, ainda preso a Melissa, parecia um participante involuntário em alguma corrida bizarra de 3 pernas. Os outros alunos assistiam com espanto boquiaberto, alguns deles pegando seus celulares apesar do perigo. Ao final da tarde, o caos da manhã havia se dissipado em uma calmaria exausta. O sol lançava um brilho dourado e quente sobre o campo de treinamento enquanto todos mancavam em direção às mesas externas, com bandagens cobrindo braços, ombros e joelhos. Baymax pairava pacientemente entre eles. Sua voz suave oferecendo diagnósticos otimistas enquanto cuidava dos hematomas e pequenas queimaduras resultantes dos treinos do dia. Conforme o cheiro de comida começou a se espalhar da área de preparo, as garotas se viram atraídas por uma cena inesperada. Tony e Bakugo estavam lado a lado na bancada, cada um manuseando uma faca com uma velocidade e precisão surpreendentes. Seus movimentos eram rápidos, precisos e estranhamente elegantes, como os de chefes experientes, e não de cabeças quentes explosivos e gênios da tecnologia. Uau, disse Uraraka, inclinando-se para a frente em descrença. Não imaginava que vocês fossem tão habilidosos com uma faca. Principalmente você, Tony, depois da sua atuação de ontem. Tony jogou um pedaço de cebola picada cuidadosamente em uma tigela, mal lhe dirigindo um olhar. Como você disse, foi só uma performance, disse ele com um desdém casual. É claro que eu sei usar uma faca. Cozinhar é fácil. É tudo ciência e aplicação baseadas na temperatura. Interiormente acrescentou com um suspiro silencioso, sem mencionar que já fui pobre. Bakugo bufou ao lado dele sem levantar o olhar. Nerd idiota, murmurou baixinho. Os lábios de Tony se contraíram perigosamente, a lâmina em sua mão parando no meio do corte enquanto ele visivelmente resistia ao impulso de esfaquear o ar na direção de Bakugo. Todoroki estava de pé sob um fogão de tijolos, acendendo uma chama controlada com a palma da mão, e olhou ao redor com uma leve curiosidade. Você baseia tudo o que faz na ciência? Perguntou ele em seu tom calmo e monótono de sempre. Nem tudo, respondeu Tony, juntando os legumes picados em uma pilha organizada. Isso tiraria a alegria da vida. Só quando importa, ou quando torna as coisas mais fáceis de entender. Ele limpou a faca com um único movimento preciso do dedo, removendo os pedaços teimosos que estavam grudados na lâmina. Cero, que acabará de pôr uma panela de água para ferver, virou-se para Tony com um sorriso. Ok, eu estava tentando ignorar isso, mas não consigo mais. Que história é essa com esse avental ridículo? O sorriso de Tony se alargou quando ele finalmente deu um passo para trás para revelar o desenho completo. O avental era estampado com a imagem de um torso extremamente musculoso, com abdominais exagerados e letras em negrito no peito que diziam: "A cozinha do papai, onde a mágica acontece." Um gemido coletivo percorreu o grupo. Eu estava me esforçando ao máximo para ignorar isso, admitiu Uraraka, cobrindo o rosto com as mãos. Tony ergueu 2 dedos num gesto de paz despreocupado. O que posso dizer?
Tem um ótimo gosto. Pedi para Momo fazer para mim. Do outro lado da mesa, Momo soltou um longo suspiro cansado ao colocar sobre a mesa uma pilha de guardanapos cuidadosamente dobrados. Já estou começando a me arrepender, murmurou ela baixinho, embora um leve sorriso denunciasse seu divertimento. Bakugo revirou os olhos e atirou uma fatia de cenoura na frigideira com força desnecessária. Idiotas, resmungou ele, mas nem ele conseguiu esconder completamente o canto da boca que se curvou para cima. Capítulo 274. Prova de coragem. Ponto de vista em terceira pessoa, quando todos finalmente terminaram de preparar suas refeições e começaram a se acomodar para comer, o aroma saboroso do curry, recém-cozido, pairava preguiçosamente no ar quente da noite. Deku olhou ao redor do animado refeitório, seus olhos esmeralda percorrendo a multidão de colegas e heróis profissionais reunidos nas longas mesas. Após um breve momento, ele percebeu a ausência de um rosto familiar. Inclinando levemente a cabeça, ele se virou para Mandalay, com um leve tom de confusão na voz. Ei, onde está o Kota? Não o vejo em lugar nenhum. Mandalay ergueu os olhos do prato que estava arrumando e esboçou um leve sorriso tranquilizador. Acho que ele se inspirou nas palavras da Melissa mais cedo e explicou, enquanto cuidadosamente colocava uma generosa porção de curry em um prato. Acho que ele foi fazer um treinamento secreto, então subiu a montanha. Na verdade, ela estendeu o prato fumegante para Midoriya. Você se importaria de levar isso para ele? Só para garantir que ele não esteja exagerando. Claro, respondeu Midoriya sem hesitar. Seu entusiasmo foi quase imediato, e ele aceitou o prato com as duas mãos. Vou ver como ele está. Ao redor deles, os outros já estavam se deliciando com suas refeições, o burburinho de conversas simultâneas criando um zumbido agradável ao fundo. Mina, com as bochechas levemente infladas enquanto mastigava um punhado de arroz, de repente olhou para Tony com um sorriso travesso. Então, Tony, disse ela depois de engolir em seco, por que você não fez uma apresentação como da última vez? Sabe, aquela entrada triunfal, os fogos de artifício, toda aquela coisa da experiência Stark. Tony ergueu uma sobrancelha e deu uma risada exagerada. O que eu sou, um palhaço contratado para entretê-los enquanto comem. Ele recostou-se na cadeira e sorriu de canto. Se vocês realmente querem um espetáculo, eu sempre posso fazer um striptease. A reação foi instantânea. Por favor, não faça isso, disseram quase todos à mesa em perfeita uníssono, com vozes planas e inexpressivas. Ninguém duvidava por um segundo que, com o incentivo certo, Tony certamente cumpriria a promessa. Vocês são tão chatos, murmurou Tony, revirando os olhos dramaticamente, e voltou a comer como se a conversa fosse indigna dele. Mina, sem se deixar abalar, de repente se animou, seus olhos rosa brilhantes praticamente cintilando. Falando em coisas chatas, vai ter uma prova de coragem mais tarde hoje à noite. Estou tão animada. Ela ergueu o punho no ar, dando um pulinho na cadeira como se mal conseguisse se conter. Tokoyami inclinou a cabeça, seus traços escuros e semelhantes aos de um pássaro, sombreados pela curiosidade. O que um teste de coragem tem a ver com tédio? Não deveria ser o oposto de entediante? É exatamente essa a ideia. Mina respondeu com um sorriso travesso. É algo emocionante de se esperar. Estou ansiosa principalmente para ver o quão assustados todos vão ficar. Nada se compara a ver seus amigos gritando como criancinhas. Desculpe desapontá-lo, querido, disse Tony suavemente, passando a mão pelos cabelos perfeitamente penteados. Mas eu não tenho medo. Medo é para quem não tem imaginação. Soji, que observava tudo em silêncio do outro lado da mesa, finalmente se pronunciou com uma risada baixa. Sabe, murmurou ele, se isso saísse da boca de qualquer outra pessoa, poderia soar filosófico, talvez até profundo. Mas vindo de você. Tony parou de comer no meio da colherada, encarando Soji com uma expressão inexpressiva. Ei, o que exatamente isso quer dizer? A mesa irrompeu em uma rodada de risos suaves. Localização: Estados Unidos, Stark Industries a milhares de quilômetros de distância, o clima não poderia ser mais diferente. Dentro do escritório elegante e de alta tecnologia da torre principal das indústrias Stark, Howard Stark estava diante de uma parede de projeções holográficas, percorrendo gráficos e fluxos de dados com um ritmo quase mecânico. Dezenas de telas flutuantes exibiam relatórios ao vivo sobre o progresso de várias filiais das indústrias Stark espalhadas pelo mundo, números de margens de lucro, avanços tecnológicos e contratos militares, tudo dançando no ar. Howard soltou um suspiro pesado e reprimiu um bocejo, esfregando a ponte do nariz. Sinto falta da minha esposa, murmurou para si mesmo, o tom cansado em sua voz denunciando a solidão escondida por trás de sua bravata habitual. Devia ligar para ela, ver como ela está. Ele pressionou um comando em seu relógio de pulso, iniciando uma conexão holográfica. Assim que a chamada começou a tocar, um movimento fugaz em sua visão periférica chamou sua atenção. Ele se virou bruscamente em direção à enorme janela que ia do chão ao teto, franzindo a testa. São foguetes? Murmurou ele incrédulo. Vindo direto para mim? A resposta veio num instante ensurdecedor. Boom! 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 Os andares superiores das indústrias Stark explodiram em uma série de violentas explosões,
o horizonte brilhante engolido por clarões ofuscantes em tons de laranja e branco. O vidro reforçado estilhaçou-se em uma chuva de fragmentos enquanto as paredes cediam e as chamas rugiam pelo prédio. Em meio ao caos, um único sentinela surgiu, seu campo de camuflagem desativando-se com um zumbido elétrico frio. A máquina pairou silenciosamente, seus sensores ópticos carmesis percorrendo os destroços em chamas. Escaneando, nenhum sinal de vida detectado. Missão cumprida, dizia a mensagem em um tom mecânico e monótono. Começou a girar para longe, missão aparentemente cumprida, até que um tremor repentino percorreu os destroços fumegantes. Embora nenhum sinal de vida tenha sido registrado, o movimento cintilou sob os escombros. Lá embaixo, civis aterrorizados gritavam, dispersando-se pela rua como formigas fugindo de um formigueiro em ruínas. Então, do coração do inferno surgiu um brilho, intenso, metálico e ameaçador. Uma figura avançou, empurrando uma enorme viga de aço para o lado com um único movimento preciso. A armadura da figura cintilava em tons de violeta profundo e prata brilhante, sua superfície pulsando com fluxos de energia neon. Howard Stark. Seus olhos ardiam com uma fúria fria enquanto ele inclinava a cabeça para cima, fixando o olhar no sentinela. Um breve clarão de luz violeta precedeu o borrão de seu movimento. Num piscar de olhos, Howard lançou-se para o céu, seu punho enluvado atingindo o drone Ultron com a força de um meteoro. O corpo reforçado do sentinela se deformou ao ser arremessado violentamente pelo céu, deixando um rastro de faíscas. Você tem ideia de quanto vai custar consertar tudo isso? Disse Howard friamente. Um enxame de nanorobos rodopiava em torno de seu braço, coalescendo na forma elegante e perigosa de um canhão eletromagnético de alta tecnologia. O visor de seu capacete ganhou vida, travando no sentinela cambaleante com algoritmos de mira precisos. Provavelmente custou mais do que construir, você acrescentou, semicerrando um dos olhos enquanto a arma carregava com um zumbido agudo e crescente. Isso eu posso garantir. Ele apertou o gatilho. Um feixe concentrado de energia violeta irrompeu do canhão eletromagnético, cortando o ar e atingindo o sentinela em cheio. A unidade Ultron estremeceu violentamente, sua estrutura metálica brilhando enquanto a energia percorria seus circuitos. Uma luz púrpura se espalhou por seu corpo como um incêndio, até que a máquina soltou um último grito distorcido. Então, detonação. O sentinela explodiu numa deslumbrante chuva de faíscas e estilhaços incandescentes, que caíram sobre a cidade enquanto Howard pairava em meio às chamas. Howard segurava o canhão eletromagnético ainda incandescente sobre os ombros, a energia violeta vibrando como um ser vivo enquanto ele inclinava a cabeça, os olhos semicerrados observando o horizonte em chamas. Mas que diabos foi isso? Ele murmurou para si mesmo. Uma sensação repentina e nauseante se formou em seu estômago, um instinto que ignorava completamente a lógica. Sua voz baixou para um sussurro áspero. Maria! Antes que o pensamento pudesse se formar completamente, suas pernas se abriram com um chiado mecânico, propulsores se acendendo em uma explosão de luz roxa ofuscante. Howard disparou para o céu, deixando um rastro de energia semelhante a um cometa que cruzou as nuvens. O vento uivava em seus ouvidos enquanto ele rompia a barreira do som, cada segundo gasto lutando contra o terror crescente em seu peito. Quando a mansão Stark surgiu à vista, seu pior medo recebeu. Fumaça se enrolava em espirais sinistras acima da linha das árvores, negra e sufocante contra o céu azul. Não. A palavra escapou-lhe como uma ferida aberta. Ele levou seus propulsores ao limite, a blindagem vibrando com a velocidade vertiginosa enquanto mergulhava em direção à propriedade. A mansão era o caos em pessoa. Quase 20 sentinelas Ultron enchiam o ar, seus visores vermelhos e frios brilhando como estrelas manchadas de sangue. O chão estava coberto de destroços de drones destruídos e guardas caídos. Um oficial de segurança cuspia lava derretida enquanto derretia uma sentinela até reduzi-la à escória, apenas para ter outra máquina cortando seu pescoço com uma lâmina reluzente, decepando sua cabeça num instante brutal. Um raio de luz vermelha e roxa cortou a carnificina. Um punho de metal gigantesco atravessou o pátio como um foguete, esmagando um sentinela com um estrondo ensurdecedor antes de retornar ao seu dono. Baymax. A gentil robô de saúde estava agora longe de ser gentil, erguendo-se como um escudo de armadura viva ao lado de Maria Stark. Ela estava envolta em uma armadura protetora de placas rosa brilhantes, cujo visor refletia as chamas da mansão em chamas. Laços de energia estalavam e sibilavam de suas manoplas enquanto ela abria caminho através dos drones que se aproximavam, despedaçando-os em fitas e cubos incandescentes. O coração de Howard disparou ao ver os sentinelas apontando suas armas para sua esposa e seu protetor robótico. Algo dentro dele se quebrou. Armas irrompiam de cada centímetro de sua armadura, canhões de ombro, canhões de trilho montados nos pulsos, drones se desdobrando como asas mecânicas. Sua voz rugia pelo campo de batalha crua e estrondosa. Fique longe da minha esposa. O ar explodiu numa tempestade de fúria violeta. Raios de energia volátil riscaram o céu, despedaçando sentinelas em flashes cegantes de luz e estilhaços incandescentes. Drones guincharam e implodiram enquanto Howard os atravessava com precisão letal. Ele aterrissou com força ao lado de Maria, o chão rachando sob suas botas, e derrapou até parar. Seu capacete dobrou para trás com um sibilo, revelando olhos arregalados de medo. Maria! Oh, graças a Deus você está bem. Howard, você está aqui. Maria gritou, sua máscara se retraindo para revelar um rosto banhado em lágrimas. Ela cambaleou para frente, jogando-se em seus braços enquanto soluços irrompiam.
Eu não sei o que está acontecendo. Num instante estou na sala de estar, e no outro a mansão inteira simplesmente. Suas palavras se dissolveram em um discurso frenético e ofegante enquanto novas lágrimas brotavam. SHHH, está tudo bem, está tudo bem. Eu estou aqui agora, sussurrou Howard, abraçando-a com força enquanto sua armadura esfriava ao redor deles. Mas seus olhos já se erguiam além do ombro dela, examinando o céu tomado pela fumaça. Aquele nó incômodo no estômago não havia diminuído. Pelo contrário, estava piorando, um pavor eletrizante percorrendo suas veias. Um único nome ecoava em sua mente. Tony. Entretanto, desmatamento, campo de treinamento. Chegou a hora da prova de coragem. Mina exclamou, pulando na ponta dos pés como uma faísca descontrolada. Seu sorriso era tão contagiante que, apesar de si mesmos, alguns colegas esboçaram sorrisos relutantes. Tony estava de pé entre Momo e Melissa, de braços cruzados, observando Mandala e Ragol prepararem a entrada para a floresta iluminada pelo luar. O ar fresco da noite trazia o leve aroma de pinheiros e terra úmida. Mas para Tony, o momento de repente pareceu estranho. Sua visão turvou em vermelho quando a voz urgente de Friday soou aguda e frenética em seu ouvido. Chefe, temos uma emergência. Sua família está sendo atacada. Tony congelou. O sangue lhe sumiu do rosto, cada músculo se contraindo. O que ele começou, a voz embargada pelo pavor. Shink. O som era abafado e nauseante. Música, Monster, de Kanye West. Momo e Melissa estremeceram violentamente quando um jato quente de sangue espirrou em suas bochechas. Falharam-lhes o ar, o cheiro metálico preenchendo o ar frio da noite. Lentamente com medo. Elas se viraram, a respiração pesada e irregular. Eu apago as luzes. Tony olhou para baixo, incrédulo. Uma lâmina brilhante, impiedosa, atravessou seu peito, a ponta rompendo a camisa enquanto o carmesim se espalhava pelo tecido. O sangue se acumulou em seus lábios, escorrendo em filetes escuros pelo queixo. Atrás dele, o ar se contorcia violentamente, um vórtice giratório de energia negra e roxa crepitando com eletricidade. Do centro desse vórtice estendia-se um único braço de metal frio, o mesmo que o atravessava em cheio no coração. Esconda-se até clarear. O acampamento congelou em horror coletivo. Olhos arregalados. Membros trêmulos. Pupilas contraindo-se até virarem pontinhos de alfinete. O braço desferiu um empurrão cruel, forçando Tony a dar alguns passos cambaleantes para a frente. Do vórtice, emergiu uma figura imponente, abaixando-se ligeiramente sob a borda ondulante do portal. Ultron. Uau, só mais uma noite solitária. A máquina soltou um suspiro mecânico, sua voz carregada de escárnio e falsa emoção humana. Dentro dessa casca dura e indestrutível atrás da qual você se esconde para se sentir especial, você é igual a todo mundo. Fraco. Insignificante. Uma forma de vida frágil destinada a um fim inevitável. Eu diria que é triste e até mesmo lamentável, se eu fosse capaz de sentir tais emoções. Você está disposto. Os joelhos de Tony cederam. Seu corpo deslizou pelo caminho da lâmina lisa, deixando uma mancha escura de sangue na terra enquanto ele desabava para frente. Uma poça carmesim crescendo sob ele à medida que o sangue escorria de seu peito e boca. Sacrificar a própria vida? Muito bom. O grito rasgou a floresta como uma lâmina afiada, um coro de vozes, Momo, Melissa, Deku e inúmeras outras. Obrigado por assistir. Se gostou, deixe o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.